Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou falar sobre a padronização de fontes. Nós que estamos executando o orçamento lá no município, lá no estado, nós muitas vezes seguimos uma tabela de fontes de recursos. Essa tabela muitas vezes veio do Tribunal de Contas, mas o que acaba acontecendo? Essa tabela não é padrão. Cada Tribunal de Contas tem o seu. Isso dificulta quando eu preciso de informações do país todo, então fazer algumas comparações, ou então, por exemplo, quando eu tenho recursos que são distribuídos em toda a federação, verificar a sua utilização, tal como, por exemplo, os recursos que vieram para o combate à Covid. Aonde foi aplicado em todo o país? Porque eu não consigo fazer uma seleção direta disso, porque cada Tribunal de Contas utilizou um código de fonte. E agora nós temos a portaria da Secretaria do Tesouro Nacional número 710, que ela dá um padrão de fontes obrigatório a partir de 2023. Então, o que eu vou falar aqui é obrigatório somente a partir de 2023. Mas por que eu estou antecipando essa nossa conversa? Porque temos uma grande mudança conceitual em alguns aspectos. E talvez, dependendo do seu estado, do seu município, talvez isso não seja tão grande assim. Mas dependendo de onde você está, você realmente vai se deparar com uma coisa que você não está habituado. Então é bom que você já vá se preparando para conseguir atender todo o regramento necessário lá em 2023. O primeiro aspecto que eu destaco é a separação por exercício. Então nós vamos ter dois códigos, o código de exercício do ano e o código de exercício anterior. E o que acaba acontecendo? Aquilo que eu arrecado no ano, por exemplo, hoje estou em 2021, tudo que eu arrecadar neste ano vai receber o código 1. Eu vou empenhar, vou executar despesas com esses recursos, eles vão ter o código 1 também. O que acaba acontecendo? Eventualmente, algum desses recursos ele pode vir a virar um superávit. Quando ele vira um superávit, ele recebe o código 2. Então, pelo código, toda vez que eu tiver, por exemplo, uma despesa com o código 2, eu vou saber que essa despesa é de exercícios, foi custeada com recursos de exercícios anteriores. Tá? Detalhe importante. Às vezes, fica um resto a pagar, coisa normal do orçamento, de um ano para o outro. Se ele for escrito no código 1, ele vai permanecer com o código 1, essa despesa, no exercício seguinte, porque ela originalmente foi empenhada com recursos do ano. E o recurso necessário para o seu pagamento, que deve ficar lá a sua reserva financeira, ela vai permanecer também com o código 2. Percebe? Ela não virou superávit. Se ela não virou superávit, ela não ganha o código 2. Uma segunda mudança conceitual que nós temos se refere à fração dos recursos livres, aqueles que eu não tenho uma obrigatoriedade, não tenho de gasto, não tenho uma vinculação. E nós temos duas fontes para esses recursos livres. O que acaba acontecendo? Eu tenho uma primeira fonte, que é a fonte de impostos e transferências de impostos. Por exemplo, eu estou lá no estado, estou recebendo o FPE, ou estou arrecadando IPVA. Eu estou lá no município, eu estou arrecadando o FPM, ou estou arrecadando o PTU. Esses valores são base de cálculo para saúde e educação. Aqueles 15% e 25% obrigatórios nos municípios, ou então 12% e 25% obrigatórios nos estados. E o que acaba acontecendo? Parte desses valores que eu arrecado, impostos e transferências de impostos, que eu tenho que lançar na fonte 500, eu tenho que gastar nessas áreas. E como que eu vou fazer essa vinculação? Como que eu vou saber se aquele empenho conta ou não conta para o mínimo? Pela complemento de fonte. Então aqui nós vamos ter uma codificação adicional. Então digamos que eu tenho um empenho que está contando para educação. Como que vai ser o código da fonte dele? Ele vai ser o recurso do ano. Então, inicialmente, código 1,
recurso do ano, o código da fonte, que é 500, impostos e transferências de impostos, e o complemento da fonte, que é 1001. Então, esse vai ser o código para uma despesa que vai contar nos 25% da educação. Vamos supor que eu esteja fazendo uma despesa que ela não conte nos 25%, não conte nos 15%. É uma despesa, por exemplo, lá da Secretaria de Administração. Eu vou empenhar com o 500, eu estou custeando, por exemplo, com recursos do IPTU, aquela fração do IPTU que o município pode dar um encaminhamento livre. Então, eu só não vou colocar o complemento da fonte. Então, percebam que aqui eu vou fazer essa distinção. Esses complementos da fonte, né, o 1001 e o 1002, somente serão inseridos na fonte 500. Ou seja, não posso, por exemplo, pegar esse complemento da fonte do educação ou da saúde, por exemplo, utilizar lá num código de fonte, por exemplo, do salário educação, que eu vou ter um outro código, tá? E nós temos uma outra origem dos recursos livres. Eu tenho recursos livres que, por exemplo, vêm de taxas, vêm de prestação de serviços, vêm de outras receitas correntes, por exemplo, uma restituição que é feita ao município. Esses valores, ele vai receber o código 501, tá? Que vai ser o quê? Uma base outros ingressos que não são impostos de transferência de impostos. Percebam o seguinte, então, nós vamos ter duas fontes para recursos livres. Por que eu tenho que ter duas fontes para recursos livres? Porque daqui a pouco alguém poderia dizer, mas não fica muito mais simples eu ter uma fonte só para recursos livres e eu só juntar o complemento da fonte para computar isso ou não para a saúde e educação? O que ocorre? Nós temos lá na Lei Complementar 141, tá? Que é a Lei da Saúde, no artigo 4º, inciso 10º, diz o seguinte lá, resumidamente: somente irá contar como aplicação em saúde os valores que são oriundos de impostos e transferências de impostos. Então vamos supor que eu arrecade uma taxa. É uma parcela livre esse recurso, né? Claro, nós temos algumas taxas que são vinculadas, mas imagine aquela taxa que é livre. Esse valor, mesmo que eu aplique em saúde, devido a este mandamento legal, ele não computará em saúde. Então, o que acaba acontecendo? Não vai contar nos 15% lá para os municípios. Então, eu tenho que ter essa distinção. Então, nós vamos ter dois códigos de fonte livre. Então, isso vai talvez impactar lá nos valores que você utiliza para custear esses recursos livres. Por exemplo, a despesa da Secretaria de Administração para a Secretaria de Obras, você vai ter que distinguir se vai ser custeado com recursos 500 ou 501. Tá? Para alguns estados já fazem essa distinção. Outros estados já fazem essa distinção do recursos do exercício e de exercícios anteriores. O que é importante você ir verificando? Deem uma boa lida na portaria 710 e vão verificando aquilo que você vai ter que adaptar-se no seu município, no seu estado, talvez discutir com o seu Tribunal de Contas como que vai ser feito esta metodologia aqui, aplicar esta codificação, né? Até porque alguns, por exemplo, eu conheço alguns estados que o código do ano é 1 e o código do exercício anteriores, por exemplo, é 3. Então, o que vai ter que fazer isso? Aqui eu simplesmente vou ter que mudar essa regra. Mas se eu não, o código, né? Mas se eu não faço essa distinção, eu vou ter que aqui começar a fazer essa separação. Então, claro, talvez eu vou ter que mexer em sistemas de informática e tudo mais que é necessário. Vamos discutir ainda esse tópico de padronização de fontes ao longo de próximos vídeos, próximas postagens, tanto no YouTube como no Instagram, e vamos acompanhando e vamos conversando, tá?